Jesus, amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar aqui, recebendo de Deus. Quem está recebendo de Deus? Eu já comecei a pregar, querido. Desde a hora que eu subi aqui, eu estou pregando a palavra, ok? E nós vamos falar agora, continuar falando, mais especificamente com um tema. O tema da mensagem de hoje é: como não desperdiçar a sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar, obrigado, para me salvar, para salvar você. Quem é Jesus? Quem acredita nessa história? Você acredita que é verdade? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para salvar os homens? Quem acredita que é verdade? Se Jesus, o Filho de Deus, desceu do céu para vir à terra, tomou a forma de homem, para morrer numa cruz, sofrer e morrer numa cruz, ele não precisava disso, mas ele fez isso porque nos amou, para nos ter com ele. Se o Filho de Deus, ele fez isso de livre e espontânea vontade, ele não fez obrigado, é porque nós temos muito valor. Coloca a mão no coração e diga: eu tenho muito valor. Vez por outra, eu não sei se você já passou ali, mas nós temos alguns pontos na nossa cidade onde muitos se drogam, muitos caem nas calçadas bebendo. Mas tem um pontinho onde de vez em quando eu passo ali, perto da Praça do Teresa de Oliveira, ali na escola, agora colégio militar. Ali tem um localzinho onde muitos ficam ali bebendo, comprando uma dose de cachaça através de uma grade. Quem já viu ali? E ali aquelas pessoas estão escravizadas, estão presas àquilo ali. Mas aquilo ali não é apenas algo humano. Existe um peso espiritual, diabólico, demoníaco, para manter aquelas pessoas ali. A maneira de entrarem, às vezes, é uma decepção familiar, é uma decepção pessoal. Às vezes é por extravasar demais nas bebidas e tudo mais, a pessoa acaba se viciando, tudo bem, mas o diabo, porque isso é pecado, e o diabo ele se aproveita. Por quê? Porque o pecado ele abre portas para demônios na nossa vida. Então o diabo ele monta na pessoa. Se ele monta na pessoa é intencional. Ele quer destruir a vida daquela pessoa. E o diabo ele não quer destruir algo que não vale nada. O ser humano vale muita coisa, é muito valioso, e o diabo quer destruir todas as vidas. Assim como Deus quer salvar todas as pessoas, o diabo quer destruir todas as pessoas. Então, a sua vida, ela é preciosa. Você não pode desperdiçar a tua vida, querido. O que é desperdiçar? É jogar fora. Se eu tenho aqui um prato de comida farto e tudo mais e tal, e ali eu dou só uma colherada na boca, como diz, né? E jogo o resto fora, eu estou desperdiçando. Muitas pessoas desperdiçam muitas coisas boas. Desperdiçar é jogar fora o que é valioso. Então, desperdiçar a minha vida é jogar a minha vida fora. E tudo que Deus mais quer é que nós venhamos a viver uma vida de verdade. Fazer valer a pena a nossa vida. Não jogá-la fora. Diga: eu não posso jogar a minha vida fora. Não jogue sua vida fora, querido. Não derrame a sua vida na prostituição. Não derrame a sua vida no álcool. Não derrame a tua vida na ociosidade. Não derrame a sua vida na prosperidade, almejando riquezas, e mais riquezas, e mais riquezas.
Não desperdice a tua vida nas coisas do mundo. Muita gente pensa que desperdiçar a vida nas coisas do mundo é só extravasando no pecado, bebendo. Não. Tem muita gente que não bebe, que não se prostitui, bem casado, que está desperdiçando a vida. E você acredita que tem muitos crentes que também estão desperdiçando a vida? Como assim, pastor? Isso é verdade. Como então, pastor, não desperdiçar a minha vida? Sabe qual é a resposta? Fazendo discípulos para Cristo. Esta é a maneira certeira de não desperdiçar a minha vida. Porque até muitos crentes, eles vivem a vida só para eles. Eles convertem, mas eles não se dão por alguém. Ide, portanto, preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Foi uma ordem do Senhor. Nós somos igreja. Quem é igreja, diga aleluias. Toda vez que nós quisermos observar se começamos a andar num propósito, se nós estamos andando no propósito assertivamente, quando bate a dúvida, olha para o início, se você saiu do caminho ou não. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos, nós observamos como que a igreja vivia. Como que a igreja vivia? Viver fazendo discípulos para Cristo é não desperdiçar a minha vida. Fazer discípulos para Cristo é não desperdiçar a vida. Quer viver de maneira segura, tendo a certeza de que tua vida está valendo a pena? Viva fazendo discípulos para Cristo. Se eu me dou para qualquer outra coisa que não seja isso, eu estou desperdiçando minha vida. Vamos ver aí Atos capítulo 2, primeiramente. Atos capítulo 2, versículos do 40 ao 47. Aqui era a igreja primitiva. Aqui eram os primeiros cristãos. Aqui era como que eles viviam. 42 até o 47. E depois o capítulo 4, do 29 ao 31. Olha o que o texto diz. Eles se dedicavam. Olha só, eles se dedicavam. Aqui a Bíblia não fala que eles se dedicavam a outras coisas. Não especifica. Não quer dizer que eles não trabalhavam, não quer dizer que eles não casavam, não quer dizer que eles tinham outras atividades, eles tinham. Mas a ênfase aqui estava em como eles viviam. No principal, eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos, queridos? Eram os principais, os 12, que andaram com Jesus. Até Matias, que foi o substituto de Judas, ele completou ali o grupo, a equipe dos 12. Até Matias, ele viu e andou com Jesus. Ele não esteve sempre com os 12, mas ali um dos pré-requisitos para aquele que iria ocupar o lugar de Judas era esse, que ele tinha que ter acompanhado, ele tinha que ter testemunhado desde o início o que tinha acontecido. E ele tinha esse pré-requisito. Ele se tornou um dos 12. Então, os 12 apóstolos foram os homens que andaram com Jesus, que viram Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus. Eles viram Jesus comendo, eles viram Jesus conversando, eles viram Jesus se assentando, se levantando, eles viram Jesus dormindo, eles viram Jesus orando. Eles andaram com Jesus.
Então, eles absorveram muita coisa de Cristo, até que Cristo foi aos céus e disse: agora é com vocês. Então, o ensino deles era daquilo que eles tinham visto, testemunhado. E a igreja primitiva vivia de acordo com esse ensino, ou seja, de acordo com o que Jesus viveu e ensinou. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Vida em comunidade cristã, igreja local. A sua igreja local é a Igreja Batista da Promessa. Logo tem que ser o nosso maior nicho, lugar, meio, aonde temos que estar. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aplauda a maneira que eles viviam. Aqui era a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Só existe igreja cristã hoje por causa desse início aqui. A igreja cristã seguia os passos de Cristo, ensinado pelos apóstolos. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou igreja, eu tenho que procurar viver como eles viviam. Como eles viviam. Tem alguns detalhes aqui que culturalmente e em questão de tempo são diferentes. Mas o centro é ensino, oração, comunhão e evangelização. É o esqueleto da igreja. É o esqueleto, é o que segura, é o que sustenta. Ensino, oração, comunhão, evangelização. Se nós, como igreja, não estamos vendo tudo isso em nosso meio, nós estamos desperdiçando nossa vida. Por quê? Porque o resultado disso que eu falei serão discípulos. Porque se eu ouço o ensino de Cristo, se eu vivo uma vida de oração, se eu me mantenho unido com os meus irmãos, eu vou pregar. Eu vou falar de Jesus, aquele que mudou minha vida, aquele que transformou minha vida. E o natural da pregação é a conversão das pessoas. Note que aqui tem um detalhezinho no final. No versículo 47 vai dizer o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de quê? De todo o povo. Isso aqui era a comunidade não cristã. E tendo a simpatia de todo o povo. E o resultado era o quê? Olha só, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o resultado dessa vida. Então, quando eu faço discípulos, quando eu vivo para fazer discípulos, então eu estarei vivendo a vida de verdade. E eu serei alguém satisfeito. Eu não serei alguém vazio. Às vezes, a prosperidade financeira, se eu não guardo meu coração, ela, ao invés de preencher, ela vai abrir um buraco muito grande dentro de mim. A maioria dos países mais prósperos, a maioria da população é uma população fria, é uma população vazia, é uma população depressiva.
Agora, quando eu de fato tenho e mantenho o meu coração nisso que eu falei, ensino dos apóstolos, oração, comunhão, evangelização, o resultado é o quê? Discípulos que vão chegar e nós vamos fazer discípulos para Cristo, fazer discípulos para Cristo. Os que vão chegando, eles vão sendo tratados, edificados, consolidados, treinados, enviados, como falamos, e não para. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. E é assim que nós vamos viver uma vida que vale a pena. A igreja crescente, a igreja viva. Eu poderia dar outro tema para essa mensagem. Poderia. Qual tema? A igreja viva. Aqui é o relato da igreja viva. Crentes que vivem para fazer discípulos para Cristo são crentes vivos. Eles não vão andar choramingando, pedindo isso, pedindo aquilo. Ora por mim, me ajuda, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Não, queridos. Porque na medida em que ele trabalha para o Senhor vai abençoando, o Senhor vai sustentando, o Senhor vai transformando. Ainda tem mais um relato de como eles viviam. Capítulo 4, versículos 29 a 31. Aqui era a oração dos primeiros cristãos. Lembra, eu estou falando aqui, lendo esses textos, falando do entendimento, que se nós dizemos ser igreja, para olharmos se estamos no caminho certo, é só olharmos para o início, para o propósito. Será que nós nos desviamos do propósito? Ou seja, vamos olhar então como era no começo? Vamos, aqui está o começo. Aqui está o começo. E como que eles oravam? Olha só, e o que acontecia? Capítulo 4 de Atos, versículos do 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão. Aqui eles estavam orando. Aqui eles estavam orando a Deus. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Isso foi uma oração. E depois, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A oração dos primeiros cristãos fazia o chão tremer. Para olharmos, para percebermos, para tirarmos a certeza se estamos realmente como igreja, sendo igreja, é olhar para o começo. A igreja viva é esta. É a igreja que ora e o chão treme. Pastor, o senhor está dizendo que nós vamos orar e vai ter terremoto aqui agora? Eu não estou falando disso. Deus pode fazer, mas eu estou falando de as nossas bases, da nossa vida, elas serem mudadas, sacudidas, com muito poder e com grande glória. Uma oração fervorosa, ela impede o crente de ser cômodo, de ser frio, de ficar sentadinho, sem ser incomodado. Nós temos que ter cuidado, falando aqui das nossas células. Tem crentes que tem célula que não multiplica há tantos anos, que se tornou apenas um grupo de comunhão. A célula é para comunhão? Sim, é para comunhão. Mas só comunhão? É só para você ir comer, conversar, bater papo? Não, vamos ler aqui um texto da Bíblia, vamos orar, falar da célula aqui e depois ir embora? Nunca ninguém, não tem um visitante. Se não tem visitante, não vai ter nenhum crente novo. Se não tem visitante, se não tem crente novo, nunca vai multiplicar. Uma célula que ela não multiplica, querido, ela vai se tornar um peso. Por quê? Porque vai estar contra o propósito. Então, uma igreja viva
É uma igreja que faz discípulos para Cristo. E nesse processo de fazer discípulos para Cristo, o movimento ele toma todos. E o movimento não deixa ninguém ficar parado. O movimento não deixa ninguém ficar parado. O movimento que é mover. Mover. Então, passando para a última parte aqui. Entenda uma coisa. Isso tem que ser o foco da nossa igreja. Fazer discípulos. Quem aí concorda comigo? Você está concordando comigo só porque você... Não, o pastor falou, eu concordo. Não, se o senhor está falando... Ou você já entendeu? Eu fiz uma reunião, eu dei um livro para cada um dos líderes de rede, quarta-feira. Eu dei um livro para cada um deles, com o mesmo tema. E eu disse algo para eles. Eu disse para eles, olha, falando de discipulado, porque estão falando de discipulado. E até o final do mês de fevereiro, falaremos de discipulado na igreja. Ok? De fazer discípulos. Aleluias. O crente espiritual e não supersticioso, o crente espiritual, ele entende todos os sinais. Amém? Então, eu disse para eles, eu quero que vocês estejam comigo nesse propósito. Desde o fim do ano passado, que eu tenho falado que 2025 seria o ano do crescimento e da multiplicação. Eu quero vocês comigo nessa. Vocês estão comigo? Eu quero vocês comigo nessa. Nós temos que viver isso, falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa. Tem que ser isso que tem que ocupar a maior parte do tempo das nossas conversas. Eu fiz um teste, 3 testes. De quinta-feira para cá, eu tive em 3 momentos. Um momento com um casal, no meu gabinete. Depois, um momento com outro casal, em um momento de mesa, fora da cidade. E outro momento, com mais pessoas. E propositalmente eu observei o assunto que predominou no ambiente, ou os assuntos. E nenhum dos assuntos que predominou no ambiente foi discipulado, foi evangelismo, foi amor por Jesus. Quer dizer que eu me reuni com descrentes? Não, eram todos crentes. Quer dizer que estão todos fora do propósito? Não. Na primeira reunião eu falei para as pessoas que estavam comigo. Eu disse, 80% do nosso tempo foi falando disso. E 20% falando dos assuntos de Deus. 80% do nosso assunto foi falando disso, que não tinha a ver com o discipulado, nem evangelismo, nem crescimento, nem multiplicação, nem amor por Jesus. Mas vou denominar sobre bênção. 80% da nossa conversa foi falando sobre bênçãos de Deus. 20% foi falando dos assuntos mais filtrados, discipulado, Bíblia, oração. E eu amorosamente falei para eles o que estava queimando no meu coração. Eu disse, o meu objetivo é mudar isso aqui. Que 80% do nosso tempo, na próxima vez, seja falando de Jesus, de discipulado, de evangelismo, de oração, de crescimento, da expansão do reino de Deus. Que seja o contrário. Que nas nossas rodas de conversa o assunto predominante seja isso: Igreja Batista da Promessa, vamos viver o que Deus tem para nós. Se Ele está voltando, temos pouco tempo.
vamos mergulhar, vamos fazer discípulos. E a maior prova hoje de vermos se estamos fazendo discípulos ou não é o que nós falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Cheio. Nós temos um grande problema, já terminando. O grande problema de vivermos para nós mesmos, com medo de nos entregar e ter prejuízos. O problema de vivermos para nós mesmos, com medo de nos entregarmos, achando que vai ser ruim, achando que vai ser monótono. Tipo, viver só para Deus. Um entendimento desse. O que isso causa dentro de você? Se Deus chegasse e dissesse: meu filho, você vai abandonar tudo e vai viver só para mim agora, o que isso causaria em você? Será que nós temos medo de nos entregar completamente? Se Deus nos pedisse todo o nosso tempo hoje, teríamos coragem de entregar? Se Deus chegasse e dissesse: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres o dinheiro da venda, venha me seguir. Ele fez isso com um jovem rico na Bíblia. Mas, igreja Batista da Promessa, o que está queimando no meu coração é que nós temos que nos alinhar. Voltando nos exemplos que eu dei, daquilo que eu percebi, o que eu desejo, o que eu quero, é que nós de fato venhamos ser naturais, e que o teor da nossa conversa e o tempo da nossa conversa seja Jesus, e seja o maior tempo falando dele. Você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, e você vai gostar do resultado. Você vai gostar do resultado. João Batista fez isso e viveu isso. Ele se afastou de todo o convívio. Ele morava no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto, e ele só falava de uma pessoa. Era o assunto dele, era o Messias. E quando o Messias chegou e começou a crescer e a ter mais notoriedade do que ele, os seus discípulos chegaram: ei, ele está batizando mais pessoas que você. Os discípulos dele estão aumentando, os teus estão diminuindo. O que foi que ele disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi totalmente consumido por Cristo. Assim como a sua vida nunca mais vai ser a mesma e você vai gostar do resultado, assim também a Igreja Batista da Promessa nunca mais vai ser a mesma e ela vai gostar do resultado. E assim como na sua vida pessoal, aqueles que estiverem à tua volta, na tua casa, aqueles que estiverem perto de ti serão abençoados,
assim também a cidade de Presidente Dutra e região será abençoada pela vida dessa igreja. Eu cito, como falei, a igreja da Coreia do Sul, que mudou a nação e o mundo, mas especialmente a sua nação, como aquela igreja mudou aquela nação. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele muda por completo a vida de uma pessoa. A pessoa, quando está no mundo, ela chega na igreja, ela procura se vestir melhor, ela procura se arrumar melhor, mais e melhor. Ela começa a ler melhor, ela começa a falar melhor. A vida dela é melhorada em tudo. Assim, quando pessoas se multiplicam, assim se multiplicam, a igreja cresce e a cidade é abençoada. A igreja, ela é outra cidade dentro da cidade que ela está. A igreja é outro país dentro do país que ela está. Então, queridos, como não desperdiçar a minha vida? Fazendo discípulos para Cristo. Fazendo discípulos para Cristo. Vamos fazer discípulos para Cristo. Mude o seu foco. E eu sou pastor, e o meu trabalho? Projeta aí Mateus 6,33. Mateus 6,33, vamos terminar com ele. Pastor, eu quero casar. Mateus 6,33. Estou pensando na tua casa. Mateus 6,33. Eu tenho que comprar em roupa. Mateus 6,33, meu amigo. Mas não sei o que é a minha empresa. Mateus 6,33, meu amigo. Não sei o que. Mateus. E a minha faculdade? Mateus 6,33. Vamos ler? Todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Decida não querer mais ser o mesmo. Igreja Batista da Promessa, existe um novo tempo para você. Igreja Batista da Promessa, existe uma nova fase, um novo nível, uma nova roupa, existe uma nova realidade para você. Existe algo maior para você. Porém, tem que ter uma decisão. Não queira mais ser o mesmo. Eu vou pedir licença para o ministério de louvor. Eles pode ficar nas suas posições adorando a Deus. Nós vamos colocar uma canção aqui, tanto a canção cantada como a letra no telão. Ela fala: não quero ser o mesmo. Meu desejo é conhecer e ser achado em você, em ti, Jesus. Receba o melhor que eu posso oferecer a ti. Não quero ser o mesmo. Não quero ser o mesmo. Meu coração palpita por ti. Venha arder aqui dentro outra vez. Não quero ser o mesmo. Nós vamos adorar Ele, terminando esse momento, adorar Ele com essa canção. Só que por um instante você vai olhar a letra no telão. Amém? E nós vamos adorar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluias. Pode baixar um pouco a luz aqui de mim, a intensidade.